Boa noite a todos, boa noite, povo lindo de Deus. Estamos aqui pela primeira vez fazendo aqui um nosso podcast, um podcast em qual iremos apresentar uma igreja, a Igreja Batista London. Bom, primeiramente gostaria de me apresentar, o meu nome é Wellington, sou membro da Igreja Batista London. E estaremos hoje apresentando aqui o pastor dessa igreja, que é o Everson Xavier. Então vamos fazer aqui uma sabatina hoje, algumas perguntas para ele, umas perguntas como quem é o Xavier, da onde veio o Xavier, como que iniciou essa jornada dele como pastor, onde fica, perguntas básicas, perguntas simples para que possamos esclarecer para você que nos assiste aí, para conhecer também um pouco mais sobre tanto o pastor como a igreja, quanto a comunidade local. Estamos aqui apresentando então o pastor Xavier. Boa noite, Xavier. Boa noite. Seja muito Boa bem-vindo. noite, irmãos aí que acompanham, seja no Brasil, Londres, onde vocês estiverem. Grande abraço a todos. Sim, vamos lá então. A primeira pergunta, Xavier, que gostaria de fazer para você, e quem é o Everson Xavier? Quem é o pastor Xavier? Bom, pergunta direta, né? Direta e reta, né? O pastor Xavier, ele não é pastor há muito tempo. Aliás, ele nem queria ser pastor. Ele nunca planejou ser pastor, ele nunca pensou que seria pastor. Até porque eu costumava dizer, olha, na minha família já tem um pastor, eu tenho um irmão que é pastor já há muitos anos e eu sempre pensei, olha, já tem um pastor na minha família, eu não quero mexer com esse negócio não. Muitas pessoas falavam assim, você leva jeito, sim, olha, vejo você um pastor e tal, e eu falava assim, não, eu sou apenas um cooperador, eu quero apenas contribuir para a obra de Deus. Sim, muito bem. E quando que você começou a atuar como pastor? Você já veio como pastor do Brasil, direto para ser pastor aqui em Londres? Ou quando começou? Quando que iniciou essa sua jornada, vamos dizer assim, como pastor, de fato? Bom, tentar aqui resumir, né? Que a história ela é longa. Eu saí do Brasil há mais ou menos 24, 25 anos atrás. Eu primeiro fui para Portugal, vivi lá há mais ou menos 12 anos. Eu estou em Londres há mais ou menos 13 anos. E quando saí como muita gente sai, né, do Brasil, tentando uma vida melhor. Tava bastante desanimado com o Brasil, situação no Brasil, situação econômica. Tive um pequeno comércio e não deu muito certo. E também eu sempre tive aquela vontade de sair do Brasil, sair do país, mas ao mesmo tempo queria continuar, né? Levando uma vida cristã, congregando, não deixando de adorar a Deus, mas nunca imaginei, isso não foi planejado, não era pastor lá e nem estava nos meus planos ser pastor, mas Deus teve outros planos, não é? Deus sempre surpreende a gente, eu costumo dizer. E fui trabalhar em Portugal, como trabalho aqui também, não sou pastor aqui a tempo integral, eu tenho um emprego e trabalho numa galeria, na parte da manutenção. Quando cheguei aqui em Londres, eu comecei a ir numa igreja inglesa porque eu pensei, olha, não tem muita... Não faz muito sentido estar numa igreja brasileira. Eu estou na Inglaterra, vou para uma igreja inglesa, que ali também eu vou me envolver com a igreja local, aperfeiçoar o idioma. E, olha, não quero estar envolvido na comunidade brasileira, na igreja não, porque não via muito sentido nisso. Mas Deus me mostrou depois que havia uma necessidade, né? Eu já estava aqui há mais tempo, já vivendo legalmente, graças a Deus, e com mais experiência, né? Em termos de ser imigrante, porque a gente que está aqui há mais tempo também precisa ajudar aqueles que há pouco tempo chegaram, aqueles que precisam de uma ajuda. Muitos têm a dificuldade, né? Tem a barreira da língua, muitos chegam aqui e querem
está numa igreja de língua portuguesa, da sua língua de origem, porque eles se sentem assim mais bem à vontade. Sim, mas Não sei se eu respondi, né, a pergunta, eu tentando resumir um pouco, né, porque a história da vida, se a gente for contar, precisa ir de uns 10, 20 podcasts. Sim, verdade. E como que surgiu a Igreja Batista London? Como que ela se iniciou? Bom, nós cremos, aliás, eu creio, né, e os amigos também que iniciaram esse trabalho, né, creem que primeiramente nasceu no coração de Deus. E esse Deus maravilhoso que nós servimos colocou a semente no coração do pastor Ricardo. O pastor Ricardo foi o pastor, Ricardo Floriano foi o pastor que iniciou, que fundou essa igreja. Ele me chamou, perguntou se o que eu achava também, né? Olha, que a gente pode começar uma igreja, né? Aí uma igreja brasileira, começar um trabalho. Então, ele, mais alguns irmãos, alguns nem estão lá mais, né? Caso do irmão Nilton Orlando, o Jonas ainda está com a gente, Gisele, alguns irmãos que iniciaram esse trabalho. Mas a gente acredita que nasceu no coração de Deus, que colocou no coração do pastor Ricardo. Pastor Ricardo é de Jales ou São Carlos. Ele tem essa ligação com essas duas cidades, não estou bem certo agora. Sim, interior Mas de São foi Paulo. isso, interior de São Paulo, foi ele que começou esse trabalho, foi ele que começou e ficou nessa igreja e ainda é membro dessa igreja. Sim. Você é o pastor titular da igreja agora? Sim, sou o pastor atual, sou o pastor presidente. Sim. E onde fica a Igreja Batista London? Onde fica ela? Bom, para quem já é para quem é de Londres, né? Quem está aqui em Londres e conhece melhor, é mais familiarizado, né, com a região, né, essa grande metrópole, fica num bairro chamado Streatham, Zona 2, mais ou menos aí uns 20 minutos do centro de Londres, né? Para quem está no Brasil, Portugal, para quem está fora daqui não está no Reino Unido, né? O Reino Unido, Londres, ela é assim meio que dividida em zonas, né? Você tem a zona 1, zona 2, são círculos, né? Zona 1 é o centro. Então a zona 2, nós estamos na zona 2, que é bem próximo do centro de Londres. Sim, muito bom. Eu gostaria de saber também qual que é a visão da Igreja Batista London, qual que é a visão do pastor, a visão que ela quer passar para a comunidade brasileira que ali frequenta. Qual que é a visão do Evangelho? A visão da igreja, quando o pastor Ricardo comentou sobre a igreja, eu conversava com ele também sobre a igreja, e ele veio com um slogan muito interessante, para mim fala muito fundo, que é muito forte. A igreja que tem um evangelho simples e transformador. Por que um evangelho simples e transformador? Porque nós vivemos num tempo de muito debate teológico, muita discussão, de muita disputa e às vezes até mesmo de muita vaidade, né? Todo mundo quer ser... Não todo mundo, desculpa a expressão, a má expressão. Muitos têm os seus debates teológicos, né? E tem aquela coisa que eu tô certo, a minha igreja é mais certa, a minha igreja é correta. Se metem aí em grandes assuntos, vamos dizer, coisas que às vezes não se chega a lugar nenhum. E essa igreja veio com um propósito, um evangelho simples, né? Evangelho transformador, porque o evangelho ele é simples. O evangelho ele é direto e ele é simples. Sim. E a Igreja Batista London, ela é uma comunidade só para brasileiros? Ou ela abre o leque para outros idiomas, para outras nacionalidades poder estar congregando? Bom, ela é uma igreja de maioria, né? Ela é composta de maioria de brasileiros, mas temos lá irmãos portugueses, tem uma irmã do Equador, temos irmãos ingleses. Inclusive, um faz parte do grupo de louvor da igreja, o baterista, ele é inglês, né? O Henry, abraço para ele. Temos a Sandra, que ela trabalha com ministério infantil, dá uma força imensa pra gente, trabalha com as crianças. Temos também o Ronnie, que está sempre lá também, trabalhando com as crianças, e nos ajuda, tem participado. Temos pessoas de outras nacionalidades, inclusive a igreja
tem procurado investir em equipamentos para tradução, porque, como eu costumo dizer, Jesus Cristo veio para todos. E às vezes uma pessoa não de fala portuguesa, de língua portuguesa, vai entrar no templo e como é que vai ser? Vai ficar sem ouvir o evangelho? Talvez vai ser a única vez que aquela pessoa vai entrar numa igreja. Então tem que aproveitar. A gente, como crente, como servo de Deus, tem que aproveitar todas as oportunidades. Pregar o evangelho numa língua que aquela pessoa compreenda. Sim, muito bem. E eu dei uma stalkeada para saber a respeito sobre a Igreja Batista London nas redes sociais e tal. E eu vi que na época de pandemia vocês fizeram muitas ações sociais. Vocês acabaram ajudando muitas pessoas nesse tempo de pandemia e tal. E vocês ainda mantêm essas ações sociais? Quais que são os planos, se vocês ainda mantêm, quais são os planos para manter ou para melhorar, para ampliar essas ações sociais? Bom, essa também é uma pergunta muito boa, Wellington, uma pergunta bem importante, né? Interessante, porque foi um momento, vamos dizer, para a nossa geração, né? Um momento único, né? Um momento difícil, foi um momento de muito medo, de incerteza, insegurança. Hoje mesmo eu vinha pensando nisso, né? O mundo ficou praticamente aí 2 anos parado. E a gente viu a necessidade de perto, porque o que acontece? Muitas pessoas haviam recém-chegadas em Londres. Eu não sei se vocês provavelmente no Brasil não sabem, ou se sabem, tem uma vaga ideia, né, do custo de vida aqui. Londres tem um custo de vida altíssimo, um dos lugares com o maior custo de vida do mundo, um dos. Então, o dinheiro que chega do Brasil, o real, quando é convertido para Libra, ele não é muito. O dinheiro aqui acaba rápido se a pessoa não estiver trabalhando, se a pessoa não estiver, assim, mais ou menos estabilizada. Então, muitos não puderam trabalhar e havia muita gente também sem documentação, gente ilegal. E a gente não julga essas pessoas, nós também não somos serviço de imigração. A gente vê a necessidade, a gente acolhe no sentido de distribuir alimentos, aí popularmente conhecido no Brasil, né, como a cesta básica, e a gente foi distribuindo cesta básica, conseguimos ali por exemplo, algumas padarias que no final aquilo que eles não vendiam, eles doavam pra gente e a gente doava para essas pessoas. O pessoal também foi doando mantimento e a gente doava para essas pessoas. E aí passou a pandemia, mas ainda existem pessoas passando necessidade. O que acontece? Chegam aqui, às vezes, mal informadas, ou com aquela, não vou dizer ilusão, alguns com uma ilusão, outros a falta mesmo de informação, de conhecimento, né, do local, né, do país que está indo. E chegando ali, tem dificuldade de encontrar um trabalho, tem dificuldade de se estabelecer, tem dificuldade de arrumar um local para morar. E às vezes não tem o alimento. Já aconteceu, não é? Temos conhecimento disso, a gente procura ser o mais discreto possível, né? Porque a gente não quer causar constrangimento nenhum à pessoa, a gente faz isso da maneira mais, tipo assim, mais quieta assim possível, que é para a pessoa não se sentir constrangida. E a gente, mesmo depois da pandemia, a gente continua fazendo isso, inclusive nos nossos cultos, a gente tem lá uma cesta grande em que a gente recolhe alimentos. Todos os sábados, todos os cultos, porque o nosso culto é no sábado, né? Uhum. Depois a gente vai explicar mais à frente o porquê que os cultos são no sábado. Então, em todos os nossos cultos, a gente recolhe alimentos para depois distribuir para essas pessoas que se encontram, infelizmente, numa situação mais assim, precária, né? Posso dizer assim. Sim, sim, muito bom. E esse templo que vocês congregam, esse templo que se encontra a Igreja Batista London hoje, é um templo próprio ou alugado? Como que funciona? Bom, a maioria das igrejas aqui, vamos dizer assim, as igrejas brasileiras, né, ela procura
ela vai atrás de uma igreja, vamos dizer assim, né, cristã, igreja protestante, normalmente, para tentar alugar aquele salão, porque normalmente o grupo não é muito grande, a igreja está naquele processo de formação e tem muitas igrejas aqui que cedem o templo, né, cobrando um aluguel, na maioria das vezes um aluguel assim simbólico. No nosso caso, a gente foi procurar uma igreja local. Esse endereço que nós congregamos é de uma igreja batista. O nome dessa igreja é New Park Road Baptist Church. É uma igreja de quase 200 anos. Se eu não me engano, são 190 e 180 e tal, 190 e tal. A gente vai ficando velho, a memória já não é mais a mesma, né? Eu só sei que, né, melhor explicando, ela tem quase 200 anos, né? Charles Spurgeon pregou nessa igreja. Sim. E a igreja alugou, não pode nem dizer que cobrou um aluguel, foi um valor simbólico, ajudava ali a pagar água, luz, né? Gás, né? Aquecimento, que aqui aquecimento de vital importância, né? Você que está aí no Brasil, né? Sem aquecimento aqui, coisa fica difícil. Então, essa igreja, ela abriu as portas para nós e a gente agradece, né? A pastora Cia, que foi a pastora da igreja inglesa aqui, cedeu o espaço para gente, que nos apoiou muito nesse projeto. E ela é alugada, por isso que nós nos reunimos no sábado à noite, porque no domingo de manhã os ingleses usam a igreja. E no sábado à noite os brasileiros usam a igreja. Sim, muito bom. Você falou que vocês congregam num templo inglês, né? Igreja Batista Inglesa. E o nome da igreja de vocês também é Igreja Batista London. Uma pergunta: todos os membros da igreja eles são de origem batista? Ou não? Ou tem pessoas de outras denominações? Ou são todos batistas? Não, para falar a verdade, a maioria nem batista porque fora do Brasil, né, as coisas são aqui bem diferentes, né, para a comunidade brasileira, por exemplo. Você tem aqui ainda muitos irmãos que são assembleanos, você encontra grandes templos, né, da Assembleia Brasileira, a Batista, assim, alguns você encontra, mas existem irmãos de outras denominações, que às vezes a denominação que ele seguia no Brasil, ela não tem aqui. Mas são irmãos crentes, são irmãos que entendem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a maioria não é batista, e isso não é um obstáculo, né, para a gente, e tem sido uma experiência maravilhosa, porque convivemos bem, né? Somos irmãos com diferenças doutrinárias, diferenças denominacionais, mas temos a ligação, né, em comum, que é Jesus, que nos uniu. Então, nem lembramos que tem aquele irmão ali da Assembleia, que aquele é batista. A gente, graças a Deus, já ultrapassou essa barreira de denominação. E você que não é batista, muito bem-vindo. Eu costumo dizer ali que a gente é uma grande, né, assembleia, não é? Uma grande assembleia, a Assembleia dos Santos, dos Salvos em Cristo. É uma igreja batista que segue vamos dizer, segue um estatuto batista. E eu sou batista desde que nasci, mas a gente trabalha muito bem com as pessoas de outras denominações. Há muitos anos atrás, antes de sair do Brasil, eu trabalhei com um grupo, os mais velhos aí provavelmente se lembram, né, dos Atletas de Cristo. Ajudei a fundar esse grupo dos Atletas de Cristo na minha cidade. Então eu estou acostumado a trabalhar com pessoas de denominações diferentes. E para mim é um prazer, posso dizer. Sim, você falou que sempre foi batista. Por meio de quem que você se tornou cristão? Por meio de quem que você foi apresentado a Cristo? Você começou a congregar? Como que começou essa tua história? Essa tua história de ser batista? Como você falou, sempre foi. Mas eu gostaria de saber de onde que começou? Como começou?
Bom, eu, como disse aqui, eu nasci, né, num lar cristão, tive a felicidade, né, de nascer numa família já cristã e por acaso por acaso não, que no reino de Deus Nada é por não acaso. tem acaso, né? É uma força de expressão. Mas, como diz os nossos irmãos portugueses, calhou, né, de eu ser batista. E meu pai e minha mãe já frequentavam a igreja batista, inclusive essa igreja era no meu bairro. E cresci ali naquele ambiente. Meu pai foi uma pessoa que me ensinou o evangelho, faleceu algumas semanas atrás, né? Foi uma pessoa que me ensinou o evangelho, que me deu exemplo, que me ensinou a ter reverência, né, dentro do templo, coisa muito importante, a respeitar, né, a seguir a palavra de Deus, e me ensinou o evangelho desde bem cedo. Sim. E como nós podemos encontrar a Igreja Batista London? Quais são os meios de comunicação, o caminho para a gente encontrar e poder chegar até a Igreja Batista London? Isso hoje em dia está fácil, né? Muito fácil. Nós temos hoje aí as redes sociais, né? Internet, né? Bem usada, ela é uma maravilha, né? Você pode acessar aí o seu Instagram, YouTube, Facebook. Vocês vão nos encontrar ali. E ali tem todos os detalhes, vai te dar para você que está em Londres, né? Tá ali o postcode. Então, né? Vocês estão aí no Brasil, né? O código postal, né? Uma espécie de CEP. Sem isso, você não acha uma rua aqui em Londres, né? Então tá tudo ali detalhado. Tem lá, se você digitar lá Igreja Batista London, né? No Instagram, Facebook, YouTube, vai aparecer ali logo. Sim. E as pregações costumam ser gravadas, costumam ser fazerem lives ou não? Ou se eu quiser assistir uma pregação sua da sua igreja, eu tenho que estar presente ou não? Eu posso encontrar nas redes sociais, como você citou mesmo, no YouTube ou Facebook? Bom, você que é membro dessa igreja, é bom que você esteja presente, Sim. né? Mas você que está aí mais longe um pouco, é só você no sábado à noite, sábado 7h30 da noite, quer dizer, isso se você estiver na Inglaterra, né? Horário daqui da Inglaterra, sábado 7h30 da noite, você vai lá no YouTube e tá lá já, ou no Facebook da igreja, você pode ali fazer um convite ali, a gente te adiciona, você pode assistir do conforto da tua casa. Sim. E acho que agora no momento são 4 horas aí de diferença o fuso horário, né? 4 horas aí atrás aí no Brasil. Então, quando foi mais ou menos aí 3h30 da tarde no Brasil, a gente já está começando o culto aqui. Sim, muito bom, muito bom. E qual seria uma mensagem do pastor Xavier para a comunidade brasileira? Se você teria uma mensagem para passar para essa comunidade de brasileiros que vive aqui em Londres, as pessoas que estão buscando, procurando uma igreja séria, uma igreja, como você falou, que o centro é Cristo, qual que seria essa mensagem para você passar para essa comunidade, para esse povo? A nossa mensagem é, se você já tem a tua igreja, tá tranquilo lá, a gente fica feliz, né? Que eu não sou pescador de aquário, a gente não é pescador de aquário, né? Mas se você tá aí procurando uma igreja, como o pessoal no Brasil costuma dizer, né? Você que tá aí desigrejado, tá meio desiludido, tá meio desanimado, faz uma visita à nossa igreja, né? Eu sei que muitas das vezes a pessoa tá meio decepcionada, tá meio desanimada, não tem igreja séria mais, aí tá tudo bagunçado. Não tá bem assim não, meu irmão. Tem muita gente séria, tem muita gente pregando o evangelho por aí ainda, graças a Deus. E faz uma visita pra gente. A nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, é uma igreja bem acolhedora, é um pessoal bacana e pessoal família. Você que está aí largado aí em Londres, aí desanimado, triste, faz uma visita pra gente, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. A gente sabe que os tempos são difíceis, cada vez mais difíceis, não há tempo a perder. Faz uma visita pra gente, dá uma chance pra gente e você vai constatar
que tem ali gente séria, que tem ali gente que se importa com você. Sim. Creio que o pastor Xavier acabou respondendo todas as perguntas, todas as dúvidas que o povo poderá ter. E eu gostaria de saber do Xavier se ele tem um versículo bíblico, aquele qual todos nós temos. Eu creio que eu tenho o meu, como eu tenho o meu, se o pastor Xavier também tem aquele versículo que fica no seu coração e para a vida toda, aquele versículo da sua vida. Você teria o seu também? Tenho, claro. E fala muito, muito ao meu coração, né? Isaías 53. Amo, né, a Bíblia do início ao fim. É um livro maravilhoso. Não tenho dúvidas que é a palavra de Deus. Seria impossível o ser humano escrever um livro desse, sair da sua própria mente. E Isaías 53, né, que fala, né, do Isaías há mais de 700 anos, já falava sobre o Messias, né, o que ele ia passar, o que ele ia padecer, como ele ia vir, dá todos os detalhes, não é? E é uma passagem que toda vez que eu leio fala muito forte com o meu coração. Sim, muito bem. Muito obrigado, Xavier. Eu creio que já fizemos todas as perguntas necessárias, então o povo que estiver assistindo esse vídeo aqui, eu creio que agora eles têm todas as ferramentas necessárias para poder encontrar a Igreja Batista London. Agora eles sabem mais um pouco sobre a história tanto do Xavier quanto da igreja. Então eu creio que as pessoas elas sabem o caminho agora para poder chegar até a Igreja Batista, chegar até o Xavier e, se Deus quiser, que possam congregar juntamente com você, juntamente com todos os irmãos. E gostaria muito de agradecer, Xavier, a sua presença, essa oportunidade que você nos deu de estar aqui, de estar conhecendo um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a igreja, um pouco mais sobre as ações sociais, o serviço que a Igreja Batista London presta para a comunidade londrina. E é isso aí, muito obrigado pela participação. Gostaria de dar uma boa noite a todos, que Deus esteja com todos nós. Muito obrigado, Xavier. Nada, obrigado você, Wellington. Essa noite iríamos ter mais um entrevistador, mas por motivo de força maior, né? Ele não pôde estar aqui, né? É o nosso irmão Vinícius, está aí no trabalho, na correria. Londres é corrido, a vida é corrida. E obrigado vocês, obrigado do fundo do coração. E mais uma vez, né, para aqui reforçar, né, o convite, né? Você que está aí desanimado, né? Que está aí desigrejado. Olha, Deus te chamou para congregar, para trabalhar. Deus te chamou para que você viva uma vida na presença dele. Deus tem muito, muito, muito ainda para fazer por você. Fazer por mim, fazer por você aqui, né, Wellington, e para todos vocês aí, seja aqui em Londres, seja no Brasil, você que pensa, tá vindo para Londres e está à procura de uma igreja, vai lá em Streatham. Sim, muito bom. É o que eu posso dizer para vocês aí. Um grande abraço para todos vocês. Um abração e boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Até a próxima. A paz do Senhor. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.